Olá, magnífico dia, pessoas magníficas desse perfil, filhos amados do Criador, imagem e semelhança do Pai. Mais uma semana se passou, gente, tão rápido. Parece que foi ontem que a gente estava aqui desejando e decretando uma semana maravilhosa na presença do Pai. Que assim seja também, nessa sexta-feira, já decretando o melhor dia de nossas vidas. Ontem o estudo foi maravilhoso, né? Graças a Deus, a cada dia a gente se abastece de muito conhecimento, de muita clareza na palavra do Pai. E a cada dia nós seguimos aqui nos fortalecendo, descobrindo o quanto é bom, o quanto é gratificante sermos agraciados com sentimentos positivos, desejos de boas ações, sendo canal de bênção na vida do próximo, levando conforto àqueles que precisam e vendo, sentindo a presença do Senhor em tudo aquilo que a gente faz. É tão gratificante ouvir mensagens positivas de relacionamentos sendo restaurados. Magnífico dia, minha amada Rose. Que a paz e o amor de Cristo estejam sobre você. Estou aqui já fazendo a observação dessa semana maravilhosa que a gente fez na presença do Pai, né? E compartilhando também os frutos, né? Eu recebo algumas mensagens de... A gente agradece a Deus, né? E tudo é dele, para ele e por ele. Mas a gente fica com o coração muito feliz de saber que por conta da mensagem que a gente entrega, mente se abre, pessoas acessam o que buscavam, as respostas que tanto procuravam. E a gente fica muito agradecido a Deus por essa sabedoria que vem das Escrituras, que a cada dia nos ensina, né? O que a gente deve fazer, qual o caminho a gente deve seguir para de fato sermos ofertas vivas, realizando a vontade do Pai a cada dia na nossa jornada, né? E vamos iniciar a nossa leitura. Nosso livro de Mateus está acabando. Na semana que vem a gente já inicia um novo livro. E vamos aqui. Começamos ontem, né, a falar sobre os últimos momentos de Jesus na Terra, que para nós é bem maçante, mas que também traz muita lição, traz muita observação, traz muita humildade. A gente sempre enxergar o tamanho do sacrifício que ele fez por nós, para que não seja em vão, né? Para que a gente sempre possa ter a consciência do quanto somos amados e fazer isso valer a pena nos dias de hoje, porque a humanidade a cada dia se afasta mais da graça, da luz e da bondade do Senhor. Mas aqueles que acreditam em Deus se fortalecem e são gratos diariamente por aquele sacrifício de amor e obediência. Então vamos lá. Mateus, capítulo 27. Eu estou lendo pela Bíblia King James, tá? Perguntaram ontem aí qual é a Bíblia que eu estou usando agora. E eu estou usando a Bíblia King James 16:11, pela linguagem mais simples de compreensão. Mas você está me acompanhando aí, abre a sua Bíblia e qualquer dúvida a gente comenta aqui para esclarecer. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e anciãos as 30 moedas de prata e declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é tua questão.
Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. E eu interrompo aqui para a gente refletir. Judas, a gente sabe, né, que já havia sido predestinado que um dos 12 trairia Jesus, e esse traidor era Judas Iscariotes. E Judas se arrependeu de tal forma que em momento nenhum ele pensou em pedir perdão, né? Ele pensou em se arrepender de coração e verdade e buscar o perdão do Senhor. Tamanho era o remorso que ele sentia pela traição que ele cometeu a Jesus, que ele não conseguiu suportar. Então ele tirou a própria vida. Fica de alerta para nós, né? Se a gente sabe que nosso Deus, ele é misericordioso. Antes de tomar qualquer decisão por cabeça quente, independente do que aconteça, se você se arrependeu de alguma coisa, clame ao Senhor, porque Ele perdoa aqueles que se arrependem de coração e verdade e não cometem mais aquele erro. O fato de você pedir perdão, mostrando mesmo seu arrependimento, é a prova, né, que Deus está ali, que Deus é vivo e que Ele atua sobre nós. Tem uma passagem que a gente estudou aqui há poucos dias que diz que é na tristeza que a gente sente o Senhor, é na tristeza que a gente se fortifica nele, é na tristeza, é no momento difícil, é no pesar que Deus se manifesta em nós, é onde a gente reconhece que sem Ele nada somos. E a gente sabe, né, que Deus dá a vida, só Ele pode tirar. Eu aqui em casa educo muito a minha filha sobre isso, né? Todos veem a morte como se fosse uma coisa negativa. Eu não tenho essa visão. E eu passo para minha filha a mesma coisa. A partir do momento que a gente sabe que a gente veio para cá com um propósito, que Deus tem uma missão para nós, para todos nós. E ao final dessa missão, Ele vai nos resgatar. Ele nos chama porque foi Ele que nos colocou aqui. Então nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Nós temos sim o direito e a obrigação de fazer o melhor dia após dia das nossas vidas em obediência ao Pai. Tudo que a gente vier a fazer ou se propor a fazer tem que ser baseado no que Ele determina para nós, na vontade dEle e não a nossa. Os próprios momentos do Senhor Jesus, a gente vem acompanhando que Ele pediu: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Ou seja, Ele estava em sofrimento, Ele estava em agonia, e ainda assim Ele disse que seja feita a vontade do Pai. Então, se você pecou, se você está em sofrimento, se você está em agonia, é ao Pai que a gente tem que clamar. Nós não temos o direito de tirar uma coisa que Deus nos deu. Lembrando mais uma vez, a nossa obrigação é dia após dia estarmos nos abastecendo da palavra e fazendo dela o nosso caminhar. Ela é nosso direcionamento. E através do Espírito Santo somos aconselhados a viver dia após dia da melhor forma. E não, independente do que aconteça, independente do que você cometeu, não tire a própria vida como Judas fez. O que ele fez é, aos olhos humanos, imperdoável. Nós sabemos a consequência disso. Jesus foi traído e morto por causa dele. Ele o entregou. Mas se não fosse ele, seria outra pessoa. Temos que ter a mente aberta e compreender que estava escrito, tinha que acontecer. Então, Judas foi o selecionado. Mas se não fosse ele, seria outro. E o que fica frisado, porque tem gente que odeia Judas até hoje por não compreender essa passagem. Ele se arrependeu do que ele fez. Só que em momento nenhum ele refletiu que ele podia pedir perdão, se arrepender. A dor, o arrependimento foi tamanho que ele preferiu abrir mão da própria vida. Então, Deus deu, só Deus tem o poder de tomar de volta. Só Ele nos chama quando chega o nosso momento. Versículo 7. Versículo 6. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas,
pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar um campo do olheiro e formar um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo, ele se chama Campo de Sangue até estes dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do olheiro, assim como o Senhor me havia indicado. Ou seja, Jeremias já tinha essa revelação dada pelo Senhor do que fariam com as 30 moedas de prata. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou: És tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus: Tu o dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: Não ouves a acusação que levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso o governador ficou fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham ele, naqueles dias, um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então, Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs: A quem desejais que eu vos soltes? A Barrabás ou a este Jesus que é chamado o Messias? Isso porque tinha o conhecimento de que o haviam entregado por inveja, ou seja, Pilatos sabia que Jesus foi traído e entregue porque os sumos sacerdotes e aqueles anciãos, os senhores da lei, da época, tinham inveja do alvoroço que Jesus causava por onde ele passava, das curas e dos milagres que Jesus vinha realizando em torno da cidade, todo aquele tempo que ele percorreu, as cidades ali, realizando o seu propósito, na sua missão. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: Não faças nada contra este homem inocente, pois hoje, em sonho, muitas coisas sofri por causa dele. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. E aqui eu interrompo mais uma vez para a gente refletir. O povo sem conhecimento, o povo falto de juízo, o povo sem acesso à informação, ele se torna massa de manobra para aqueles que têm algum entendimento. Não é coincidência que a gente vive a mesma coisa hoje. Quando algum poderoso quer implantar alguma coisa, ele começa a contar as massas menos favorecidas, menos agraciada por entendimento e informação, a visão dele. E muitos vão aderindo, até que a opinião daquele poderoso, vamos botar assim, se torna forte e se torna única. Então, o que os senhores da lei e os anciões do povo fizeram aqui? Eles induziram a multidão, que era falto de juízo, de ciência, de inteligência, a escolherem o bandido lá, o que de fato merecia ser punido porque tinha errado, tinha pecado, tinha feito coisa errada. Continuando aqui. Todavia, os chefes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Sim,
Mas é o que a gente vê, né? A Bíblia, os ciclos da vida, eles vão se repetindo. Muitos não têm acesso à palavra de Deus, outros não têm ainda, né? Porque eu sou muito positiva, eu penso que aqueles que ainda não despertaram vão despertar em nome de Jesus, e aqueles que ainda não tiveram interesse de conhecer as Escrituras um dia terão. Eu clamo muito a Deus por isso. E é o que a palavra nos diz, que no dia que a palavra do Senhor for conhecida nos 4 cantos da terra, Ele voltará. Então, sabe, o meu pensamento é esse. Porque quem tem acesso às Escrituras tem acesso à verdade. Quem tem acesso às Escrituras, automaticamente é estabelecido dentro dessa pessoa o desejo de conhecimento, o desejo de buscar mais, o desejo de estar sempre se abastecendo do que se passa à sua volta e sempre vivendo de acordo com o que Deus ensina diariamente. Eu sempre falo que a Bíblia é ou o livro mais antigo de toda a humanidade e o mais atual. Sempre foi, é e sempre vai ser, porque a própria palavra diz que a palavra de Deus não passará. Tudo passará nessa terra, menos a palavra do Senhor. E eu creio muito nisso. Então, para aqueles que falam hoje que eu não gosto de política, política é chata, não sei o quê, com certeza não conhece as Escrituras. Com certeza nunca estudou, nunca deu a devida atenção. Porque se der, entende que nessa passagem, nitidamente, a gente está vendo que Jesus foi crucificado por um ato político, por inveja, né? Ele veio inocentemente pregar amor, obediência para curar, para trazer a salvação. Porém, por pessoas negativas, por inveja, né? Por não quererem que todos se beneficiassem da positividade. Então, isso aconteceu. E a gente viu e vê e vai ver não só esses acontecimentos, né? Não só essas injustiças, como muitas outras aí que a gente acompanha na atualidade de hoje. Versículo 21. Então o governador entregou à multidão o dilema: qual dos 2 homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhes: se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos: crucifica-o. Outra vez insistiu Pilatos: por quê? Que crime cometeu esse homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucifica-o. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhes trouxesse água. Lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. Naquela época eles tinham esse costume de deixar claro as intenções deles, né? A Rose disse aqui: e eles fazem com tanta propriedade que convence até quem tem algum conhecimento. É verdade, a gente estudou sobre isso hoje, né? Que o inimigo ele vem para roubar, foi ontem, desculpe, para roubar, matar e destruir. E no final dos tempos, né? A própria palavra diz que se levantarão muitos cristos, muitos até com poder, com entendimento, que vão se intitular realizando grandes feitos para desencaminhar até os eleitos, até os despertos, né? Então, por isso que a nossa conexão com Deus tem que ser diária, durante todo o tempo, né? Deus, o seguir a Deus tem que ser um desejo do nosso coração em todos os momentos, em todas as fases da nossa vida, para a gente não se deixar enganar, porque é tanta coisa que a gente ouve hoje em dia que chega uma hora que só clamando mesmo: Senhor, dá direcionamento, dá sabedoria, porque chega uma hora que a gente fala assim: nossa, como pode, né? Mas agora eu entendi bem melhor depois dessa explicação. Amém, amém, graças a Deus. É o que eu falo, Rose, diariamente aqui. A palavra, ela nos ensina, de fato, as escrituras, ela é um manual da boa vida. Se a gente quer viver uma vida correta, uma vida justa, né? Uma vida buscando a justiça,
como a palavra mesmo diz, que a gente deve buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. O que a gente entende de todas essas outras coisas? O que são isso? Eu, particularmente, atribuo a sabedoria, a clareza, o discernimento, a prudência, a disciplina, tudo aquilo de positivo que vem de Deus, que potencializa quem a gente é. Porque é como a sementinha, né? Começa um grãozinho de ervilha, depois vira uma uva, depois vai crescendo, vira um limão, uma laranja, e assim vai crescendo, 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 até se tornar uma melancia e aquela melancia explodir. Assim é a nossa jornada de conhecimento, de clareza, de direcionamento, de sabedoria, de prudência na presença do Senhor, porque a gente se dispõe, a gente está aqui buscando. Eu acho tão bonito, como você disse ontem, que levanta cedo porque tem sede de conhecimento, tem sede de saber mais, tem sede de acessar. Assim como você, muitas mulheres também, em vários cantos do mundo, né? Não digo só com a gente, mas isso é coisa de Deus. Quando a gente se entrega, quando a gente acredita nele de coração e verdade, todo o nosso coração, todo o nosso ser, toda a nossa vontade está direcionado para ele. E é isso que a palavra aqui nos ensina, sabe? Não é a gente se apegar em coisa do mundo, não é a gente adorar pessoas, adorar coisas, adorar sentimentos. A nossa adoração é para Ele, porque foi Ele que nos criou, criou os céus, a terra e tudo que nela há. Quando a gente tem essa consciência, a gente percebe o quão pequenininho a gente é, né? Por não reconhecer o tamanho, né? Porque é infinito. Aqui em casa tem um drive com a minha filha que ela pegou até para enfrentar os medos dela, né? Aqui na casa onde a gente mora hoje, o banheiro ele é um pouco distante do quarto, né? Então, às vezes ela sente medo de vir sozinha e ela vem falando pelo caminho: mãe, eu te amo. Aí eu respondo de onde eu estiver: eu também te amo, filha, infinito e mais além como o universo. Porque para nós, esse é Deus, infinito e mais além, como o universo é infinito, ninguém sabe onde começa, ninguém sabe onde termina. Assim é o Senhor, Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o tudo, né? Então, esse drive é nosso, né? É uma coisa, a mamãe Palominha. Então, quando ela tem um medo, ela tá insegura de alguma coisa, ela fica: mãe, eu te amo. E vice-versa. Às vezes eu tô aqui na cozinha e quero saber se ela também: filha, eu te amo. Ela: também te amo, mãe. Infinito e mais além como o universo. Ou seja, é o que a gente sente. Em todos os momentos do nosso dia, em todas as horas possíveis, a gente está sempre declarando, sempre clamando, sempre agradecendo. E eu fico muito feliz de saber que essa clareza você pega aí também, e as outras amadas também que escutam a gente quando acordam depois no decorrer do dia se beneficiam dessa clareza também. Graças a Deus. Versículo 24. Eu já li o 24, né? Que ele lavou as mãos e disse estar inocente do sangue deste homem justo. Versículo 25. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue sobre nossos filhos. Nossa, eles se autocondenaram aqui, né? Povo inocente, massa de manobra, né? Fazendo a vontade dos senhores da lei lá, dos anciãos. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue sobre nossos filhos. Condenaram a si próprios e o pobre dos filhos dele também. Diante disso, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Trançaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve o rei dos judeus.
cuspiram nele e, tirando o caniço de sua mão, espancaram-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene chamado Simão e o obrigaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. E aconteceu que, após sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes, e se acomodaram ali para vigiar. Acima de sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. As pessoas que passavam lançaram-lhe impropérios, balançando a cabeça, ou seja, cada um que passava por ali expressava o seu sentimento. Uns lamentavam, outros achavam bem feito. E exclamavam: Ó tu que destrói o templo em 3 dias e em 3 dias o reconstrói, agora salva-te a ti mesmo. Desce dessa cruz se és o Filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, vociferando: Salvou a muitos, mas a si mesmo não pôde salvar-se. É o Rei de Israel. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e passaremos a crer nele. São os hipócritas mesmo, né? Como é que pode? Eles, sabendo que Jesus salvou, curou, fez um bocado de coisa, restaurou tanta vida, e na hora da morte eles ainda estavam zombando dele. E disseram que se Jesus descesse dali, aí sim eles passariam a crer nele. Misericórdia. O povo do coração fechado. Pregou sua confiança em Deus, então que Deus o salve nesse instante. Se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou: sou filho de Deus. Igualmente ultrajavam os ladrões que ao seu lado haviam sido também crucificados. Então, profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvir isso, comentaram: ele chama por Eli. Né? O povo não tinha muito entendimento, né? Entendiam daquela forma. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre e colocou na ponta de um caniço e ergueu-a até Jesus e deu-lhe de beber. Entretanto, os outros o censuraram: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com eles vigiavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus.
Estavam presentes muitas mulheres, observando de longe. Eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao pôr do sol, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus. Ele teve uma audiência com Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Então José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho, e o colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Aqui a gente vê, né? José de Arimateia era um homem rico, era um homem de posses, né? E seguidor de Jesus. E mesmo com Jesus morto, ele demonstrou respeito e devoção. Ele foi lá em Pilatos, né, pediu uma audiência com o governador para pedir a autorização se ele podia ficar com o corpo de Jesus, para não deixar o corpo exposto, né? E sabe-se lá o que fariam com o corpo de Jesus. Então ele teve o carinho, o respeito de limpar, cuidar do corpo e deixar guardadinho num sepulcro que ele tinha mandado preparar, né? Um sepulcro novo. Versículo 61. Estavam ali assentadas em frente ao sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, isso é, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram: Senhor, recorda-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu: passados 3 dias, ressuscitarei. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, raptando o corpo, proclame ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E esta derradeira fraude cause mais dano que a primeira. Ou seja, os caras eram mesmo do mal, né? Eles, não satisfeitos em terem assassinado Jesus, um inocente, ainda estavam prevendo que os discípulos poderiam roubar o corpo de Jesus para dizer que cumpriu-se o que ele falou, né? Que, ao 3º dia ele ressuscitaria. Ao que ordenou Pilatos: levai convosco um destacamento, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Seguindo eles, organizaram um sistema de segurança ao redor do sepulcro e, além de manterem um destacamento em plena vigilância, lacraram a pedra. Ou seja, o temor dos fariseus lá, aquele povo, era tão grande, né, que temiam, invejavam, odiaram Jesus em vida, e esse negativismo, esse sentimento ruim não passou depois que Jesus morreu. Ou seja, até mesmo depois da morte de Jesus, a negatividade deles sobreviam, né? Ou seja, eles em momento nenhum se arrependeram, tudo que eles viram não serviu de nada, né? Na mente deles, a memória de Jesus, né? O que Jesus representava ficou vivo não só para aqueles que o seguiam, mas o temor dentro deles também. Ele pode voltar, ele pode acontecer, ele pode continuar influenciando nações como influencia até hoje, para a honra e glória do Senhor. E aí a gente encerra, né, esse capítulo, que é uma visão diferente daquela que a gente teve no livro de Marcos, né? No livro de Marcos foi uma coisa mais profunda. Eu, quando leio essa passagem naquela versão, com aquela visão, eu não consigo nem falar direito, porque eu começo a chorar, porque eu me emociono. Eu igual converso com vocês, quando eu visualizo a crucificação, é como se eu estivesse lá. Então eu começo a sentir aquelas emoções, aquela revolta daquele momento, aquilo, sabe? Então eu sinto aquilo tudo. E no livro de Mateus é uma visão mais superficial,
né, relata o que aconteceu, mas de uma forma mais branda que Marcos, né? Marcos é profundo, Marcos relata ali passo a passo até a crucificação. E Mateus já tem uma visão do que aconteceu menos emocionante que Marcos, a palavra é bem essa. Mas as lições são maravilhosas do mesmo jeito. Vamos aqui pegar as lições e os princípios para a gente reacender, reafirmar e continuarmos aqui firmes na rocha. Lições e princípios de Mateus 27. Judas se arrepende de trair Jesus, mas em vez de buscar perdão, ele tira a própria vida. Isso ensina sobre a profundidade do remorso e a importância de buscar arrependimento e perdão corretamente. O remorso e a consequência. Se nós não tivermos, está queimando aí, glória a Deus, amém. Se nós não tivermos aquela autoconsciência e a autorresponsabilidade de nos colocarmos mesmo de joelho e clamar perdão para Deus, Senhor, me perdoa porque eu pequei e me ajuda a me livrar, porque a culpa ela traz uma dor muito grande. Dependendo do ato que você cometa, eu me baseio aqui por Judas, né? Por um momento, se você conseguir, tenta se colocar no lugar dele. Ele foi movido pela ganância, né? Ele achou que, eu imagino que na cabeça dele, o direcionamento que Jesus estava levando as coisas não era da satisfação dele, sabe? Ele achava que poderia receber dinheiro por todas as boas ações que Jesus fazia. Ele era ganancioso, que a gente sabe que isso é pecado, né? Deixando claro aqui. Mas a gente tenta entender a motivação que levou aquele ser humano a entregar Jesus daquela forma tão covarde. E a dor que ele sentiu depois de ver o resultado daquela ação, nossa, imediatamente a culpa o consumiu, né? A gente traz para a atualidade hoje que muitos pecam, não pedem perdão, não se perdoam e vivem aí deprimidos, sempre lavando o coração com aquela água podre, né? Que a gente chama mágoa de água podre. Muitos infelizmente vêm a tirar a própria vida por não se perdoarem, por não entenderem que independente da atuação é o teu arrependimento, né? É o você se entregar, pedir perdão àquele que te criou, àquele que te permitiu viver até aquele momento. E nós não somos perfeitos, né? A própria palavra nos ensina que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Mas em contrapartida a gente pode lutar contra isso. Errou, arrependa-se de coração e verdade. Se joga nos pés do Pai, né? A palavra também nos ensina que um coração contrido, um coração fiel, um coração humilde é o que agrada ao coração do Senhor. Então tem aquela visão: pequei, Senhor, me perdoa porque eu pequei. E me direciona, tira de mim essa culpa, tira de mim essa negatividade, tira de mim esse olhar de que eu não mereço porque eu fiz errado, porque é o que leva a pessoa a se manter numa vida negativa. Muitas das pessoas, tá? Não estou generalizando não, mas eu digo aquelas que sofrem pela culpa. A culpa ela é um veneno, sabe? Entre outros males que a gente conhece e conversa muito aqui. Mas a culpa, ela destrói a alma. A gente tem o exemplo de Judas, que não suportou o peso da sua culpa e acabou pecando, tirando a própria vida. Ou seja, o arrependimento dele foi tamanho que em momento nenhum ele se permitiu pedir perdão. Ele só pensou em eliminar a própria vida por não se sentir merecedor dela mais. Porque ele viu as consequências do ato dele. Então, essa passagem, sabe, é muito tocante. E que essa clareza fique que independente do que você faça, você errou, se arrepende, não cometa mais. Não é isso que Jesus fala, vá e não peques mais. Ou seja, pega essa visão, né, independente do que tenha acontecido, até para você mesmo liberar o perdão. Te fizeram mal, te machucaram,
te agrediram de alguma forma, não guarda essa podridão dentro de você, porque isso não te ajuda, isso não te faz bem. Isso te impede de prosperar e de ser canal de bênção. Pega essa dor, pega esse momento difícil, essa fase, essa coisa que te causaram, converte em positividade e devolve para o mundo em forma de amor. Porque assim você está perdoando, ou seja, como diz na oração do Pai Nosso, né? A gente tem que perdoar para ser perdoado. Então, perdoe, libere o perdão. A gente sabe que, humanamente, é um sacrifício muito grande. Mas, quando a gente está abastecidos no Senhor, a gente entrega. Liberar perdão é transferir a justiça para Deus. Senhor, te consagra essa pessoa, ela fez isso, isso e isso. Eu senti isso, 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 mas eu não quero sentir mais. Então eu te entrego essa pessoa e peço que o Senhor tire de mim toda essa mágoa, toda essa raiva, toda essa ira, toda essa podridão que a ação dessa pessoa trouxe para o meu coração. Assim você está limpando o seu coração, você está perdoando o malfeitor e transferindo para Deus, porque só Ele tem autoridade de julgar, de condenar, não é? De perdoar. E com isso a gente continua prosperando, caminhando rumo ao coração do Pai e sua vontade. Jesus é injustamente condenado à morte por pressão da multidão, mostrando como a justiça pode ser pervertida pela influência da opinião pública. A gente vê, né, hoje em dia, muitos julgadores, né? Um tempo atrás eu brincava que era muito juiz para pouco réu, né? Porque parece que tá na moda. Eu detesto essa, sabe? Eu não gosto de falar palavras negativas, não. Mas esse negócio de moda, isso não me agrada. Moda parece o gado, sabe? Que vai seguindo uma determinada coisa que não faz o menor sentido. Então, tá na moda ser magrinho, então vai todo mundo se matar, acabar com a saúde, fazer coisas incompreensíveis por causa da moda que tá ser magrinho. Então, sabe, essas coisas que influenciam negativamente, o meu coração tranca automaticamente. E essa é uma delas. Quando a gente escuta uma coisa na internet que tem muitos comentários, eu já vou, Senhor, me mostra aqui o que eu tenho que ver. Se é que eu tenho que ver. Porque tem muita notícia que eu li a manchete, trancou aqui, eu rolo a página. Não é do meu interesse. Então, que a gente tenha esse discernimento de ouvir, porque a gente vai ouvir, vai ver, vai ler muita coisa que não é do Senhor, porque a própria palavra está aqui nos avisando. Muitos profetas se levantarão dizendo que é o Cristo, muitos feitos vão ser realizados, mas não é da parte do Senhor. Pode parecer bom aos olhos humanos, mas os nossos olhos espirituais já estão nos avisando, se afasta daí. Ontem eu vi um pedacinho, nem assisti tudo porque tranca, gente. Graças a Deus por isso, eu agradeço muito ao Senhor essa sensibilidade. Porque tinha um homem falando sobre, eu não sei se eu posso falar essa palavra, porque tem tanta coisa que eu faço aqui, que o algoritmo, ao invés de mostrar meu vídeo, ele esconde. Por conta das palavras que a gente fala aqui que é proibido na plataforma, né? Eu estou estudando muito sobre plataforma, né? Para aprender como me comportar aqui corretamente. Então tem palavras que não pode ser dita. Tipo aquela erva, né, que estão querendo liberar aí, né, dizendo que é bom, que na realidade não é. E teve um enviado aí, não sei se é de Deus, não sei de onde eu acredito que não seja do Senhor não, porque me trancou o coração, que falou que lá no templo de Salomão eles usavam essa erva aí. Jesus, o que é isso? E um outro irmãozinho que também é conhecedor da palavra foi estudar essa tal erva lá atrás e viu que não era a erva que eles querem liberar hoje. Ou seja, tem gente usando o nome de Jesus para pregar a palavra e incentivar as pessoas a fazerem uso de uma erva que não traz benefício algum, né? E se traz, como muitos médicos dizem aí, te ajuda de um lado e prejudica do outro, como qualquer medicação faz.
Então, é importante que a gente tenha o discernimento do que a gente está vendo, do que a gente está lendo, do que a gente está ouvindo. Só faltou o cara falar que Jesus usava essa erva aí lá naquela época dele. Quando a visão das palavras do homem chegou na minha mente, meu coração trancou e eu saí da entrevista do homem lá, porque, sabe, tem coisas que são inconcebíveis. E você é dono do que você deixa entrar ou não dentro do seu coração. Você ouve o que você quer. Então, isso se chama discernimento, né? A gente não tem discernimento só no que fala, a gente tem discernimento do que a gente deixa entrar dentro de nós. Eu vou ouvir uma blasfêmia, o cara tá falando mal de Jesus, o cara tá levantando um falso. Eu vou continuar compactuando com aquilo, eu vou continuar dando audiência para esse tipo de coisa? Não. Simplesmente saio dali. Não preciso xingar o cara, não preciso julgar o cara, não preciso fazer nada, né? Oi, Senhor, toma conta. Essa treta não é minha. É o que a gente fala, que a gente não tem que julgar. A gente tem que entregar. Olha, Senhor, eu vi isso, tira isso de mim, sabe? Que para mim a resposta é automática. Me trancou? Senhor, te entrego. Aqui é assim. Vamos lá. Onde eu parei? Jesus é zombado e maltratado pelos soldados, ensinando sobre a humilhação e sofrimento que ele suportou por amor à humanidade. Pois é, a humilhação e o sofrimento. Humanamente, a gente olha e fala só por amor a Deus. Só por influência do Espírito Santo é possível viver o que Jesus viveu. Porque você vê na atualidade, ao menor sinal de dor, o corpo já reage negativamente. Você bate o dedinho no móvel da casa, eu antigamente esbravejava, né? Eu gosto muito de falar de mim para não condenar ninguém, para não ser injusta com ninguém. Hoje em dia, quando eu bato o pezinho em um, o que acontece? Normal, né? Normal da vida de ser humano. Eu respiro e começo a brincar. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu tenho o dedo mindinho. Então é bem o jeito que você olha a situação. Há uns anos atrás, nossa, quando acontecia isso, só saíam palavras negativas da minha boca. Você aprende a se disciplinar, né? Então hoje, quando vem acontecer, daquela respirada, eu brinco com a Paloma, que a alma vai lá em Jesus, dá bom dia, e Jesus fala, volta, não tá na tua hora. E aí a gente brinca, né? Obrigada, Senhor, eu tenho o dedo. Até a dor passar. Ou seja, você começa a ver até nos momentos de... Né? Essa dor não mata, né? Mas olha o exemplo, né? Aqui, você bate o dedinho, você já não suporta, você imagina o que Jesus não passou naqueles momentos de agonia. E só pelo amor e pela obediência do Senhor mesmo, viu? A crucificação de Jesus demonstra o sacrifício supremo feito para a redenção dos pecados da humanidade. Esse é o maior ensinamento que eu trago para mim e quase que todo dia eu incentivo a vocês a guardarem, principalmente quando algo negativo vier sobre tentar vocês, né? Porque o inimigo ele é sujo e ele não quer aqueles que já pecam, ele não quer aqueles que se entregaram às negatividades que ele apresenta. Ele quer aqueles que estão na rocha, ele quer aqueles que estão firmes nos propósitos, que acreditam nas promessas do Senhor. Então, vira e mexe uma situação, uma fase, uma perda, coisas negativas vão acontecer na vida do cristão. A própria palavra já nos adverte. Na vida terás tribulações, contudo, sede fortes e corajosos. Então, o trabalho dele é destruir o que Cristo criou, o que Deus nos permitiu enxergar. E é nesse momento que a gente tem que sempre se lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós, que faça valer a pena, que nós sejamos capacitados, que a gente tenha a intencionalidade de pedir a Deus diariamente, Senhor, eu te entrego essa situação e eu te peço que me fortaleça
Eu te peço visão para enxergar o que eu tenho que aprender dessa situação e que eu saia dela triunfante para a tua honra e para a tua glória. Então, sabe, é a visão que você tem quando você se abastece na palavra. É o que você acredita, é o que te determina. É segurar na mão do Pai e confiar que aquele momento está te trazendo aperfeiçoamento. Aquele momento está te moldando. Aquele momento, de fato, é um treinamento. Você sai dali forte, vitorioso e com mentalidade de que tudo a gente pode, porque Deus nos fortalece e capacita. Jesus clama a Deus, sentindo-se abandonado, mas sua morte traz redenção e cumprimento das Escrituras, mostrando a profundidade do seu sacrifício e amor. É bem essa concepção que nunca pode fugir de dentro de nós. A gente sempre tem que guardar isso. José de Arimateia cuida do corpo de Jesus, mostrando respeito e devoção mesmo após a sua morte. É o que eu falo. Quem fala é Provérbios, que nós devemos amar a Deus, ter respeito, temor, né? Temor é um respeito extremo. Tem gente que quando fala, eu temo a Deus, pensa que temer é sentir medo. E não tem nada a ver com medo. Tem o respeito extremo, tem o colocar Deus acima de todas as coisas, tem o desejo de priorizá-lo antes de fazer ou pensar em fazer alguma coisa. É consagrar teus pensamentos a Ele, é colocá-lo em prioridade, é ter adoração absoluta. Isso é temor ao Senhor. E quando a gente tem isso, é automático, né? É a disciplina do cristão. Tudo que a gente vai fazer, se Deus quiser. A gente tem que ter essa consciência que se Ele mostrou para você é porque é possível, então Ele quer. A visão da gente muda, mesmo nas fases difíceis. É no sofrimento que a gente se fortalece. É no sofrimento que a gente cresce. É no sofrimento que nós nos tornamos mais humildes, porque estamos ali clamando com o coração contrito, em conexão verdadeira. É muito fácil louvar a Deus quando está tudo bem. É muito fácil ficar alegre, dar glória a Deus quando está tudo calmo. E eu advirto a vocês, prestem atenção, porque quando está tudo muito calmo, quando não tem nenhuma tribulação na vida de vocês, o inferno está satisfeito. Então tenham até essa visão, sabe? Que mesmo quando está tudo bem, tudo, marzinho calminho, vigia, ora e vigia. Eu sempre trago isso comigo. Resumindo, Mateus 27 narra os eventos da condenação, crucificação e sepultamento de Jesus. As lições centrais incluem remorso inadequado de Judas, a injustiça da condenação de Jesus, seu sofrimento e humilhação e o sacrifício supremo na cruz. A morte de Jesus traz redenção e cumpre as Escrituras, enfatizando a profundidade do amor e do sacrifício de Cristo. O respeito mostrado no sepultamento destaca a devoção dos seguidores de Jesus. E a reflexão desse maravilhoso capítulo é essa. Independente do momento que a gente esteja vivendo, as nossas atenções, a nossa adoração, a nossa crença tem que estar voltado para Deus que tudo criou, para Deus que tudo permite, para Deus que realiza o que a gente nem imagina. E que o sacrifício seja o drive que te faz não desviar-se da sua fé. Que a cada momento difícil que você enfrente, Jesus seja a tua clareza, seja a tua direção. Que nele você tenha a certeza que o que você vive não te define, você não é isso aí. E que com esse poder que ele te dá, você seja forte, se sinta capacitada para eliminar tudo que não agrada ao coração do Senhor. Aí você fala assim, Paty, mas como é que eu sei
O que agrada o coração do Pai? Te recomendo a ler Provérbios, tá? Mas relativizando, a vontade do Senhor na nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que é negativo, tudo que possa ofender alguém, machucar alguém, tudo que te impeça de acessar algo bom, não agrada o coração do Pai. Mas Provérbios é um livro que doutrina bonitinho, tá? Vocês me perguntam muito isso, né? O que eu faço para agradar o coração do Pai? E muitas das vezes eu até puxo a orelha, porque as pessoas sabem o que fazer e não fazem porque não querem. Isso também é pecado. Te convido para a gente orar, a hora está avançando, para a honra e glória do Senhor. Sexta-feira chegando, graças a Deus, uma semana abençoada que nós fizemos, repleta de bons acontecimentos, de vitórias e bênçãos. A gente como desperta sabe que a nossa vida é uma eterna vigilância. Então, é o orar e vigiar que nos aproxima diariamente do Pai. Oremos, amados. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e sempre nos ouve. Senhor, gratidão por mais um estudo bíblico, mais um dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, pela clareza da Tua palavra. Obrigada pelas portas que essa palavra nos abre. Obrigada por limpar o nosso coração, a nossa mente, Senhor, de tudo que não Te pertence. Que esse estudo bíblico, Pai, entre com clareza, entre com alegria, entre com bênção na vida de todas as pessoas que vão acessar, Pai. Que a cada dia aconteça transformações, aconteça cura, aconteça o destravar de mentes para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, porque Tu és perfeito em tudo que faz. Pai, gratidão pela cura nos hospitais, gratidão pela fé que se manifesta naqueles que ainda não Te conheciam e hoje sentem o desejo de se devolverem a Ti. Pai, eu Te entrego todo o nosso país, Te entrego tudo que a gente vive hoje, que mais e mais pessoas despertem e enxerguem que só Tu é a verdade que liberta, é o caminho que nos leva ao coração do Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a cada dia tenhamos a consciência de lavarmos, de apresentarmos o nosso coração ao Senhor e pedir a Ele que nos limpe, que nos lave, que remova de nós qualquer sujeirinha que possa vir a ter, porque às vezes a gente peca mesmo sem querer, né? Perfeitos, a gente sabe que só o Senhor é perfeito e nós buscamos a sua perfeição, nós modelamos Cristo diariamente, mas só Cristo é Cristo, né? Nós somos filhos amados, imagem e semelhança dele e fazemos o que ele nos capacita a fazer. Então, essa é a consciência. Que todos vocês tenham feito uma magnífica semana, né? Que o final de semana de vocês seja abençoado, iluminado e repleto da presença do Senhor. Rose, beijo no teu coração. Beijo no coração da sua mamãe. Eu sempre me lembro dela, mesmo sem conhecer vocês. Eu tenho um carinho muito especial por vocês, viu? E a todos os outros. Sejamos luz e sal na terra. Compartilhem esse estudo, levem a palavra da forma que vocês compreenderam. Compartilhe essa semente. Quanto mais você compartilha a semente, mais semente Papai do Céu manda. Maior é aquele que serve, então vamos servir uns aos outros. Fiquem todos com Deus. Até o próximo estudo.